Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos a memória de Santo André Dung Lac, presbítero e mártir. André, presbítero, liderava um grupo de 117 cristãos que entre os anos 1830 e 1870 sofreram o martírio no Vietnã. Foi pároco e missionário em diversas partes do país e morreu decapitado por ordem do governo local. Ele e seus companheiros foram canonizados pelo Papa São João Paulo II em 1988. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A missão traz em si a perseguição e até a traição. É o que Jesus revela e, de modo especial, quando está falando sobre o final dos tempos, ensina que isso faz parte. Ele diz: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, entregues às sinagogas, levados diante de reis e governadores. Então, não é o fim do mundo quando nós estamos sendo perseguidos por causa da palavra de Deus. Ainda não é o fim do mundo. Antes que essas coisas aconteçam, devereis ser perseguidos e entregues. Entregue é uma palavra importante porque significa traído. Inclusive, mais abaixo se vai dizer: sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. A perseguição por causa da palavra. Se a palavra de Deus fosse aceita plenamente, ninguém se incomodaria com a palavra de Deus. Mas quando se rejeita a palavra de Deus, essa rejeição se mostra de modo especial pela rejeição aos que levam essa palavra. É por isso que Jesus diz: sereis odiados. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Se Cristo fosse amado, os seus emissários e os seus discípulos seriam amados também. Mas por mais que as pessoas gostem de falar de Jesus, ele não é amado. Sua proposta não prevalece no nosso mundo, minimamente. A pedra de toque do nosso mundo não é a superação do egoísmo, o esquecimento de si mesmo, a entrega, a oferta da própria vida, o perdão e o amor aos inimigos. O que significa que a palavra de Cristo não é aceita. Cristo não é amado, ele é incômodo. O que às vezes se propaga muito é uma pretensa ideia sobre Jesus Cristo.
Cada um oferece aquela que lhe interessa. Mas assumir verdadeiramente a proposta de Jesus é coisa para poucos. Não é nem mesmo o fato de muitos serem batizados que significa que todos aceitaram de verdade o Evangelho de Jesus. E normalmente os que o propagam verdadeiramente recebem a rejeição. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Certa vez o Papa Bento XVI, Papa Emérito, disse que se todos elogiam o Papa, ele deve se perguntar onde foi que ele errou. Porque a palavra de Deus, de alguma maneira, incomoda algumas pessoas. Não, mas Jesus era uma pessoa amada por todos. E morreu na cruz por quê? Porque era amado por todos. Foi entregue, foi crucificado, como continua sendo até hoje. Veja o exemplo dos mártires que nós celebramos hoje. Os mártires do Vietnã. O ódio que foi dirigido a Jesus poderá se dirigir também para os seus discípulos. É claro que, falando em proporções assim mais concretas, rotineiras, cotidianas, estas perseguições que nós sofremos não chegam, pelo menos no nosso país, onde não existe uma explícita perseguição. Então essa perseguição não chega ao ponto da gente ser levado diante dos tribunais, ser torturado, ser ameaçado de morte. No momento, a maioria de nós não vive isso, aqui na nossa realidade. Mas quantas vezes a gente é verdadeiramente entregue às pessoas para que riam da gente ou da proposta da gente? Quantas vezes os valores evangélicos são bombardeados, às vezes até mesmo em meios pretensamente cristãos? Existem certos valores da família, por exemplo, relacionados a costumes, relacionados a uma proposta de vida que para muitos é antiquada, fora de tempo, para alguns é preconceituosa. Então, quantas vezes essas propostas não podem ser nem apresentadas? Hoje em dia nós temos uma prática que é a de rotular as pessoas e xingar. Então as pessoas calam uns aos outros, se calam com xingamentos. Se alguém falar um pouquinho mais de pobre, é comunista. Se alguém falar um pouquinho mais de mercado, de liberalismo, é fascista. Enfim, é conservador. Existem diversos rótulos para todos os gostos, para todos os lados, que servem para as pessoas calarem o outro e ridicularizá-lo sem deixar que ele fale. E não quero dizer com isso que a gente, para defender o ponto de vista e os valores da gente, a gente não tenha que ter respeito com as opiniões diferentes. Não quero com isso dizer que a gente não deva colocar a nossa convicção numa linha de diálogo e não numa linha de condenação. Isso sim, claro. A igreja não deve falar mais como quem está no lugar de Deus, dizendo quem é bom, quem não é bom, quem vai para o céu, quem não vai. Mas ela deve se colocar como quem é portadora de uma mensagem que traz valores, que traz consequências e que agrada a alguns e que atualmente desagrada a muitos. E se a gente não for fiel ao propósito do próprio Cristo, diante dos seus discípulos, nós podemos nos acovardar, podemos não falar, podemos negar. E nesse sentido, Jesus dá orientações para que a gente viva desarmado. Cuidai de não planejar com antecedência a própria defesa. O que significa isso? É claro que em outras passagens Jesus fala que a gente tem que
que pensar primeiro. Quem é que, quando vai guerrear, não se senta primeiro e não calcula? Quem é que vai construir uma torre que não calcula primeiro? Mas aqui o que ele está querendo dizer é de não pôr a confiança na própria força. O risco que nós corremos de ficar planejando a defesa, as estratégias, é de negarmos a possibilidade de que Deus haja em nós durante a perseguição. Porque para nós é importante que ao vencer não sejam as nossas forças, mas seja a nossa fé, seja a graça de Deus, seja a providência divina a vencer. E não quer dizer que conservaremos sempre a nossa vida. Ele diz a alguns de vós, eles matarão alguns de vós. Mas a palavra final é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Permanecer firme é sinônimo de perseverar até o fim. É o que Jesus nos pede: fidelidade e perseverança. Por isso nos alerta sobre os incômodos da nossa missão, sobre as perseguições e as traições que podem nos acompanhar, sobre as rejeições que fazem parte da missão. E nós devemos, naturalmente, nos confiar a Deus para que Ele nos ilumine sobre o que devemos dizer, não só para nos defendermos, mas, sobretudo, para sermos fiéis anunciadores da sua palavra. Rezemos. Ó Deus, fonte e origem de toda a paternidade, que destes aos santos mártires André e seus companheiros serem fiéis à cruz do vosso Filho até a efusão do sangue, concedei por sua intercessão que, propagando o vosso amor entre os irmãos, possamos ser chamados vossos filhos e filhas, e realmente o sejamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.